Liturgia da Palavra, quinta-feira, segunda semana da Quaresma. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. E hoje nós vamos meditar justamente sobre esse tema, sobre a eternidade, na parábola hoje do Evangelho do rico e o Lázaro. E nós vamos ver o que Abraão vai responder para este rico e o que Deus quer também falar para nós hoje nesta leitura. Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensamentos. Vede se ando pela vereda do mal e conduzi-me no caminho da eternidade. Salmo 138, verso 23 seguinte. Quem segue os caminhos do Senhor é como árvore que cresce ao lado de inesgotável fonte de água. Produzirá muitos frutos. Esta liturgia nos ajude a escolher sempre as estradas que levam para Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 10. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isso é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas, bem outra, é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias.
Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Quinta-feira, segunda semana da Quaresma. Passo a passo estamos indo para aquele momento da Semana Santa, onde vamos nos preparando para uma celebração especial chamada Páscoa. E hoje o Evangelho vai nos falar de um assunto muito profundo sobre a eternidade, sobre a situação do rico e do Lázaro. E nos remete até uma responsabilidade de termos diante de nossa vida neste mundo uma preparação justamente visando um trabalhar para estarmos diante de Deus um dia, que nos julgará como juiz, esse Deus misericordioso que nos dá toda a possibilidade de nos confiarmos a Ele, como diz o Salmo responsorial, Salmo 1, que diz: é feliz quem a Deus se confia. Você prestou atenção nisso aí? Como nós temos lido muitas vezes, repetidamente, esse Salmo responsorial que nos mostra quem são aqueles que vão estar diante de Deus, que se juntarão a Deus. Quando o salmista vai mostrar quem é o homem reto: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Visto que Deus é eterno e nos fez eterno, aquilo que vamos gerar em nós será para a eternidade. Por isso é importante em cada ato nosso nós estarmos ligados naquilo que Jesus falou no Evangelho, sobre as virtudes que devemos ter, sobre as bem-aventuranças, que nós já meditamos aqui, vamos meditar de novo, sobre as virtudes da bem-aventurança, sobre as virtudes teologais que nos instruem o nosso catecismo, sem as quais
não nos salvaremos? Fé, esperança e caridade foi o que faltou para o rico. Caridade. Porque o pobre estava lá no chão a lhe pedir uma comida, um prato de comida, e ele não lhe dava nem o que caía no chão. Ele não dava nem as migalhas, em outras palavras. E Lucas 16, verso 27, depois o rico vai insistir para o pai Abraão: tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Ele se preocupou até, vendo que ele padecia tanto e não queria ver a sua família lá também. Mas Abraão vai responder: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. E o rico vai falar o quê? Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. E Abraão vai dizer uma coisa que é verdade, que vale para nós, no versículo 31. Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. É verdade. E isso vamos resumir na nossa vida hoje, que temos meditado essa semana sobre as virtudes, já falamos sobre as virtudes teologais aqui, e nós vamos meditar justamente sobre as virtudes, que é uma disposição habitual firme para praticar o bem, como nos define o nosso Catecismo da Fé Católica, no parágrafo 1833. Nós precisamos ter essas virtudes em mente. É necessário estudar essas virtudes e ver como nós podemos adquirir. E como poderemos adquirir se não for por meio da oração? Devemos pedir que Deus nos dê as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, dos quais, por meio delas, alcançaremos a salvação e sem elas não alcançaremos. Fé, esperança e caridade. O que é a prudência? Senão a razão de decidirmos a prática do bem, devemos assim pedir esse dom da prudência e pedir que esse dom venha por meio do discernimento. Nós temos que ter o dom do discernimento para alcançarmos a vida eterna. Muitos se perdem pelo mau caminho, se enganam pelas falsas doutrinas, abraçam falsas doutrinas achando que estão praticando a justiça de Deus, quando estão abraçando falsas doutrinas. Por isso é necessário nós pedirmos o dom do discernimento, o dom da prudência, que é uma virtude proveniente do dom do discernimento. A boa conduta do homem vai ser medida por aquilo que ele faz para agradar a Deus e ao próximo. E isso está no parágrafo 1836 do nosso Catecismo. Vamos pedir a virtude da temperança para nós, porque nós precisamos moderar os nossos atrativos, não é verdade? Prazeres. Falta justamente a temperança, que é o que vai dar o equilíbrio de realizarmos a vontade de Deus nos meios desses bens criados, passageiros, sem nos apossar dele, que as virtudes teologais, somadas a essas virtudes cardeais, possam fazer parte das nossas vidas. Vamos pedir isso de Deus e permanecermos sempre no bem e nunca nos afastar para o caminho do mal, para um dia estarmos na eternidade com o pai Abraão e não como o rico, que gritava pedindo uma gota de água. Veja que ele pede para Lázaro, a quem ele negou o pão, e ele vai pedir o quê? Que Lázaro lhe dê uma gota de água na sua língua. Nós devemos lembrar que o bem é uma árvore que vai dar e gerar frutos, e nós devemos semear a semente do bem para um dia estarmos na eternidade gozando desses frutos. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração,
quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixa aqui embaixo seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo.